Irmãos, neste mês, nós estamos com a série Frutificar. E hoje, a segunda mensagem dessa série, eu quero falar sobre chamados para frutificar. Chamados para frutificar. Todo cristão foi chamado para viver uma vida frutífera. Deus, ele não chamou ninguém para viver uma vida derrotada. Deus, ele não chamou ninguém, nenhum de nós, para sermos infrutíferos. Mas todo cristão precisa ter essa consciência de que você foi chamado para viver uma vida frutífera. Porque não dar frutos é como viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem propósito. Se eu sirvo a Deus, se eu estou na presença de Deus, mas eu não produzo nenhum fruto em nada que eu estou fazendo, em todo instante da minha vida, em todo momento da minha vida com Deus, eu não estou produzindo nada, eu não produzi nenhum fruto, irmão. É uma vida sem propósito. Porque o propósito de Deus em me chamar, o propósito de Deus em te chamar, é para frutificar. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter um relacionamento estável e profundo com Cristo, para que possamos gerar frutos. Se você não tiver um relacionamento profundo com Deus, se você não tiver um relacionamento profundo com a palavra de Deus, você não vai conseguir produzir nenhum fruto. Então, eu preciso estar em comunhão, uma comunhão profunda com Deus. Eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus. E você precisa entender que essa comunhão profunda com Deus, esse relacionamento profundo com Deus, não depende do pastor, não depende da igreja, não depende do meu líder. É importante a presença do pastor nisso, é importante a presença da igreja nisso, é importante a presença de um líder nisso, Mas se eu coloco dentro de mim, eu quero ter uma comunhão profunda, íntima com Deus, meu irmão, isso é pessoal, você pode ter. E quem não tem essa comunhão profunda com Deus, com o Evangelho, com a palavra, ele não vai conseguir produzir os frutos que é preciso produzir. Aqui no Evangelho de João, Jesus nos ensina algumas coisas importantes. A partir aqui, João capítulo 15, eu quero que você observe aqui, ou acompanhe comigo algumas coisas interessantes que aprendemos com Jesus sobre isso. João 15:16, ele diz assim: não foste vós que escolhestes a mim. Não foste vós. Às vezes a gente se acha. A gente tem que tomar cuidado com isso. Em algum momento que a gente se acha. Meu irmão, eu não sou nada. E você não é nada. Nós não somos nada, nada, nada. Toda a glória pertence ao nosso Deus em todo o tempo. O dia que você quiser trazer glória para você em alguma coisa, você pode ter certeza que você vai quebrar a cara. Porque tem muitas pessoas que acham, eu chamado, eu escolhi isso, eu escolhi aquilo, eu escolhi estar com Deus, eu escolhi estar na presença de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu fui escolhido por Deus, você foi escolhido por Deus, eu fui chamado por Deus, você foi chamado por Deus. E ele diz assim: eu vos escolhi, eu chamei cada um de vocês. E aí ele completa dizendo assim: vos designei para que vades e deis fruto. Eu chamei, eu tratei com vocês, eu tratei com a vida de vocês e designei, eu dei uma ordem. Então Deus, ele me chamou, Deus, ele te chamou. Ele chamou cada um de nós, ele nos libertou. Ele tratou com a nossa vida, ele nos limpou.
E ele diz assim: agora vai e dê frutos. E que estes frutos permaneçam. Permaneça. Então, durante todo o tempo que eu estiver na presença de Deus, todo o tempo que você estiver na presença de Deus, que esse fruto permaneça. Tem fruto, e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Todas as vezes que você chegar diante do Pai, todas as vezes que você rogar ao Pai, todas as vezes que você exclamar ao Pai, que Ele conceda aquilo que está no coração de vocês. Porque Deus tem alegria em abençoar quem está frutificando. Deus tem alegria em abençoar, irmão, quem está produzindo. Segundo, Jesus ensina aqui em João 15 que o Pai é o agricultor. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Entenda bem essa colocação de Jesus. O Pai é o agricultor. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então Jesus, ele declara, diz: eu sou a videira verdadeira. Não há inverdade em mim. Não há inverdade na minha palavra. Não há inverdade na minha conduta. Eu sou o Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso, Todo-Glorioso. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Então Jesus se revela como a verdadeira videira. Nele está toda a verdade. E ele revela aqui que o Pai é o dono da videira. É Ele quem cuida dela. É Ele quem a faz crescer. Então a videira, existe um agricultor que preparou a terra, que preparou a semente, que molha, que cuida, para que ela possa crescer. Então, o que nós entendemos nessa palavra? Que o Pai é quem realiza toda a obra do labrador. É Ele que limpa, é Ele que aduba, é Ele que colhe os frutos. Quem faz tudo em nós, quem faz tudo na nossa vida é o Pai, é Deus. Ele limpa, Ele cuida, Ele colhe os frutos. Agora, eu e você, a igreja, nós somos os ramos que fomos ligados nessa videira. Nós somos os ramos que fomos enxertados nesta videira. E não fomos ligados na videira à toa, não fomos enxertados na videira à toa, mas nós fomos ligados, enxertados na videira com o propósito de produzir frutos. Eu não era nada, você não era nada, nós não éramos nada, nós estávamos sem direção, perdidos, mas Jesus, ele veio e ele deu a vida por nós. O Pai, como lavrador, ele abriu o caminho para o Filho, ele ordena ao Filho, o Filho vem e ele se manifesta como uma videira verdadeira para dar vida. Então, ele entrega-se na cruz do Calvário, e se entregando na cruz do Calvário, ele me ligou e te ligou a essa videira. E quando nós somos ligados, somos chamados, somos ligados para produzir. A videira verdadeira. Nasce possível que se tornasse possível. Ele não entregasse a vida dele
isso não seria possível. Se Jesus ele não se entregasse, não derramasse o sangue na cruz do Calvário, não haveria salvação para a humanidade, não haveria salvação para mim e para você. Jesus foi entregue, ele foi ferido lá na cruz. E no momento que ele foi ferido na cruz do Calvário, foi para que esse ramo fosse enxertado nele. Foi para que esse ramo fosse ligado nele. Quando Jesus foi ferido na cruz, foi para que eu, você, cada um de nós fôssemos enxertados nessa videira verdadeira que é Jesus. Então, dessa forma, o Senhor, Deus, Ele espera que em Jesus nós possamos produzir continuamente. Eu não fui ligado à toa, você não foi ligado à toa. Nós precisamos despertar. Cada um de nós precisamos despertar. O que eu tenho feito em prol do reino de Deus? O que eu tenho feito em prol do propósito de Deus? Como que eu tenho colocado a minha vida à disposição do reino de Deus? Como que eu tenho colocado a minha vida no plano de Deus? Meu irmão, o tempo vai passar, tudo vai passar. Eu vou passar e você vai passar, e um dia nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos ter que dar conta dos nossos frutos. Nós vamos ter que dar conta dos nossos frutos, o que eu produzi, o que eu realizei para o crescimento do reino de Deus, o que eu realizei para gerar novas vidas, quais foram os frutos que de mim foram gerados, quais foram os frutos que de mim fluíram. Quais foram as almas que eu ganhei? Quantas pessoas eu falei do amor de Cristo, do amor de Jesus? O que eu doei de mim em prol do crescimento do reino de Deus? Então não esqueça que você é um ramo enxertado em Cristo Jesus para produzir. Para produzir. Então nós vamos entender aqui em João 15, nós vamos entender que a função do ramo é frutificar. Diga comigo, a função do ramo é frutificar. A função do ramo é frutificar. Se eu não estou frutificando, meu irmão, eu preciso parar. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso entender o que está me impedindo de produzir. O que está me parando. O que está me freando. Porque eu preciso produzir. Eu fui chamado para produzir. Eu fui chamado para frutificar. Verso 2, ele diz assim: todo ramo que estando em mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Ei, olha aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza fruto mais ainda. O ramo que não produz, Jesus diz que o ramo que não produz, o ramo que, tô ligado, mas não tô ligado, mas não produz, estou ligado, mas não tem nenhum fruto. Jesus disse assim: então eu corto esse ramo. Agora aquele que dá fruto, eu acho muito fruto, ele está produzindo, eu limpo ele, eu podo ele, eu dou uma limpeza nele, para que ele produza mais ainda. Eu cuido dele para que ele produza mais ainda. Então nós precisamos entender que o ramo não tem vida própria. Diga comigo, o ramo não tem vida própria. O ramo não tem vontade própria, mas não tem vida própria. Porque a vida que ele tem, ele recebe da videira. A vitamina dele vem da videira, a força dele vem da videira, a graça que está nele vem da videira. Amém? Ramo nenhum pode
pode ter vida própria sozinho. Ramo nenhum pode caminhar sozinho. Ele absorve da videira nutrientes necessários para a sua vida. Então o ramo está enxertado na videira, está ligado, e ele absorve da videira toda a vitamina. Ele absorve da videira todos os nutrientes para a sua vida. Nutrientes que vêm das profundezas da raiz, do tronco principal, que é Jesus. Que é Jesus. Então eu preciso ser um ramo ligado em Jesus. Eu preciso ser um ramo ligado na graça de Deus. Eu preciso ser um ramo que eu estou, aqui eu pegando os nutrientes dessa videira que é Jesus, aprendendo com Jesus, em comunhão com Jesus, sendo fortalecido pelo Senhor Jesus. Quando um ramo não produz frutos, ele não tem prazer em produzir. Pastor, não tenho mais prazer em fazer, não tenho mais prazer em realizar, não tenho mais prazer em produzir fruto. Parei, não vou produzir mais, não tenho mais prazer. Este ramo, ele para de produzir, é um sinal de que ele não está absorvendo a seiva do tronco aonde está ligado. Então não está observando, ele não está absorvendo mais a seiva do tronco, a graça desse tronco, a força desse tronco. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque quando você é afastado do propósito de Deus, do plano de Deus, da comunhão com Deus, meu irmão, você não vai ter força. Você não vai ter prazer para fazer. Você não vai ter prazer para produzir. Você não vai cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque eu estou longe de Deus. Eu estou longe do propósito que Deus me chamou. Eu estou longe da palavra. Eu estou longe de uma comunhão profunda com Deus. Eu quero repetir aqui, comunhão com Deus não depende do pastor, comunhão com Deus não depende da igreja, comunhão com Deus não depende do meu irmão, o que o meu irmão está fazendo ou não está fazendo, está praticando ou não está praticando. Comunhão é íntima entre você e Deus. Nós precisamos amadurecer nisso, né? Comunhão é íntima com o Pai, comunhão é íntima com Deus, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. A minha comunhão com Deus, ela é entre eu e o Pai, íntima. Amém? Se a igreja parou, a minha comunhão continua. Se alguém parou do meu lado, a comunhão continua, irmão. A minha intimidade com Deus, ela não para. Se não foi como eu quis, ou não caminhou as coisas como eu estava prevendo, eu estava querendo, a minha comunhão com o Pai continua. Quem está entendendo? Porque a minha comunhão é com Deus. Então, quando um ramo não produz fruto, é sinal de que ele não está absorvendo a seiva do tronco onde ele está ligado. Então, o que acontece com esse ramo? Ele seca. Ele seca, porque não está absorvendo mais a seiva. Não está absorvendo mais a vitamina. A comunhão, ela foi quebrada. Então vai secar. Se você não tiver comunhão com Deus, irmão, a sua vida espiritual vai secar. Se você não tiver comunhão com a palavra de Deus, a sua vida espiritual vai secar. Se você não tiver seriedade com as coisas de Deus, a sua vida espiritual vai secar. Esse galho, esse ramo vai secar. Porque, não está absorvendo mais. Eu preciso absorver isso todo dia. Eu não posso ser um galho separado, eu não posso ser um ramo separado. Eu não tenho vida própria. Eu preciso ser alimentado pela graça de Deus todo dia. Nós precisamos ser alimentados pela graça de Deus todo dia. Mas o ramo que dá fruto, o faz porque ele está bem ligado no tronco. O ramo que está dando fruto, prazer em fazer, prazer em realizar, renovado todo dia, dando de tudo para Deus, independente de qualquer coisa, é porque ele está ligado na videira. É porque ele está absorvendo em todo o tempo a seiva do tronco. Quem está absorvendo a seiva do tronco, quem está em comunhão com Jesus, coração rendido diante de Jesus, coração rendido diante da graça, absorvendo da vitamina todo dia, da graça de Deus todo dia, ele vai produzir todo dia. Ele vai ter
algo dentro dele, uma chama dentro dele acesa todo dia para produzir. Ninguém vai segurar ele, independente de qualquer coisa. Eu vou fazer para Deus, eu vou realizar para Deus, eu vou frutificar para Deus. Vai fluir de mim muitos frutos para o Senhor, porque eu fui chamado para dar frutos. Ele se alimenta daquilo que vem da profundidade. Ele se alimenta daquilo que está vindo das raízes. As raízes da palavra de Deus, da graça de Deus. Irmão, nós estamos chegando numa situação tão grave. Eu vi, toma cuidado muitas vezes com esses vídeos de internet. Você que é muito ligado à internet, mensaginha de internet. Irmão, tenha discernimento pelo amor de Deus. Eu vi um vídeo de um certo homem, de um certo pregador, dizendo que a cruz não simboliza nada. A cruz não simboliza nada. A cruz não tem nenhum sentido. Quando um pregador ele chega a dizer que a cruz não simboliza nada, que a cruz não tem nenhum sentido, meu irmão, ele já está desviado há muito tempo. Ele está desligado da videira há muito tempo. Porque o dia que eu achar que a cruz não tem sentido para mim, o sentido principal da minha vida e da sua vida está na cruz do Calvário. Amém? Foi lá que Jesus deu a vida dele. Então eu preciso estar ligado nesse plano, nesse propósito todo dia, entendendo a grandeza do que foi feito na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida. Então ele alimenta daquilo que é a profundidade, das raízes, da graça de Deus. Ele passa a produzir frutos que têm as mesmas características existentes no tronco. Frutos que têm as mesmas características existentes em Jesus. Quem verdadeiramente está ligado na videira, tem comunhão com Deus, tem vida com Deus, ele está produzindo, ele vai produzir frutos que têm características de Jesus. Ele vai produzir frutos que têm características da graça de Deus, existente em Deus, existente nas raízes, em Jesus. Um pé de laranja não pode produzir abacate. Não pode. Um pé de goiaba não pode produzir outro fruto. Você em Cristo, você é um ramo que tem que produzir fruto que tem a característica de Jesus. Da palavra de Deus, da graça de Deus. Ramos produtores recebem os cuidados do lavrador. Ramos produtores, o lavrador está ali, ó, para cuidar dele. Para que ele produza mais fruto ainda. O ramo precisa, irmão, entender o cuidado do lavrador. Eu preciso entender o cuidado de Deus para comigo, o cuidado de Deus para com você. Nós precisamos ter discernimento do cuidado de Deus para conosco. Muitas vezes Deus ele vai chegar com amor. Deus ele vai nos tratar com amor. Muitas vezes Deus vai nos tratar com firmeza. Muitas vezes Deus vai nos balançar. Eu preciso ter estrutura. Discernimento quando Deus está tratando. Discernimento quando Deus está falando. O ramo frutífero, ele vai ser cuidado pelo lavrador, ainda que ele está produzindo, ainda que ele está realizando, ainda que ele está fazendo. Vai ter um momento que o lavrador vai chegar e vai dizer assim, olha, está na hora de limpar, para você produzir mais. Está na hora de eu cuidar aqui, ó, para você produzir mais. Às vezes Deus vai limpar, às vezes Deus vai podar, às vezes Deus vai trabalhar para produzir mais. Amém. Nós devemos estar prontos para isso, para que produzam mais frutos. Todas as vezes que eu sou cuidado por Deus, todas as vezes que você é cuidado por Deus, todas as vezes que Deus ele pode até me tratar mais firme, te tratar mais firme,
pode ter certeza que lá na frente você vai dar mais fruto. Vai ser maior as coisas que você vai realizar. Vai ser mais profunda as coisas que você vai realizar. Porque Ele os trata com zelo, limpando as folhas, removendo as doenças, os fungos que surgem, para produzir mais frutos e continuamente. Continuamente. Amém, gente? Jesus diz assim: vós já estáis limpos. Ei, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho trago a vocês, pela palavra que eu já deixei a vocês. Tenha atenção com a palavra de Deus, tenha zelo com a palavra de Deus. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra. Se você, tomar dessa seiva, tiver a vitamina dessa seiva, palavra de Deus na tua vida todo dia, palavra no teu coração todo dia, viver essa palavra, comer dessa palavra, comunhão com essa palavra, pode já estar limpo pela palavra que eu vos tenho dado. O Senhor usa a palavra para quê? Para nos purificar. Para nos purificar. Para tratar conosco. O mundo já é um mundo mimimi. E tudo lá fora, tudo para o mundo, vou processar isso, aquilo, ai. Agora a igreja está assim também. Cheio de mimimi. Deus não pode tratar mais forte. O pastor não pode tratar mais forte. Não aguento. Ô irmão, pelo amor de Deus, eu queria que você estivesse na igreja de 30 anos atrás. Eu queria que você estivesse na igreja de 40 anos atrás. Eu queria ver se você ainda era crente. Faz um estudo aí da igreja de 40 anos atrás. 30 anos atrás, como que era a coisa dentro da igreja. Como que era, as pessoas eram tratadas na igreja. Estou dizendo que ninguém tem que ser maltratado, não. Mas nós não podemos ser essa geração mimimi, não. Tem que ter personalidade para ser tratado. Eu tenho que ter personalidade para ser estruturado por Deus. Eu tenho que ter personalidade para ser exortado. Porque Deus faz isso para crescimento. Para crescimento. Amanhã você vai olhar e vai dizer: oh Deus, obrigado, Deus. Eu olho para a igreja de 30 anos atrás, 35 anos atrás, 38 anos atrás. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Talvez por algumas coisas que eu passei lá atrás. Hoje eu valorizo. Quando aquele pastor de todo tamanho entrava no púlpito e ele subia no púlpito. Muitas vezes não conversava com ninguém. Semblante fechado. Mas quando aquele homem subia no altar, quando ele chegava no microfone, quando ele abria a boca, que coisa tremenda. Às vezes eu sinto saudade de voltar atrás, lá 40 anos, 30 anos, sentar de novo lá naquele banco e ouvir aquele homem pregar. Quando ele falava seriamente: irmãos, brinque com qualquer coisa nessa vida. Quer brincar, chama suas amigas, brinca lá de boneca, brinca lá de casinha. Você quer brincar, chama os seus amigos, pega os carrinhos, vai lá, seja criança, brinque, mas não brinca com Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Não brinca com aquilo que Deus depositar nas tuas mãos. Você não foi chamado à toa. Você foi chamado para ser tratado por Deus. Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para ter uma vida pura. Você foi chamado para ter uma vida espiritual séria com Deus, com as coisas de Deus. E a gente recebia, comia, aprendia. Se hoje alguém disser que tem que levar o evangelho a sério, tem que levar as coisas a sério, tem que ter compromisso com as coisas de Deus, tem que ter compromisso com a palavra de Deus, pelo amor de Deus, pastor, o senhor está errado.
Se for para ter compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, o pastor está errado, eu vou morrer errado. Mas você vai crescer, você vai amadurecer e você vai lembrar desse velho pastor, do ensinamento. Amanhã, se Jesus não voltar daqui a 30 anos, 40 anos, você um dia pode estar em cima do altar e falar: puxa vida, que saudade daquele pastor que falava que a gente tinha que ser organizado, que falava que a gente tinha que fazer a obra de Deus seriamente, que falava que a gente tinha que ter seriedade, que brigava com a gente para ter seriedade. Porque eu sei que muitos amadurecerão no nome do Senhor. Então o Senhor usa a palavra para nos purificar. É através dela que somos libertos de tudo que é prejudicial à frutificação. Quando Deus ele vê, irmão, que existe alguma coisa que está impedindo, Deus ele chega e ele limpa, ele trata. Lá na minha casa, é um pé de limão. E esse pé de limão nasceu lá acidentalmente. Algumas sementes que jogamos naquele terreno. Tem alguém aqui que tem um ciúme daquele pé de limão, sangue de Jesus, se você encostar a mão nele. Sangue de Jesus, se você pensar em cortar aquele pé de limão, meu amigo, você está morto. E aquele pé de limão, todo ano, ele produz e dá limão que eu poderia trazer para a igreja inteira. Sempre foi assim. Teve um tempo que surgiram uns ramos, uma maldição de uns ramos, e eles foram crescendo e foi por cima daquele limão e foi tomando conta, foi abafando aquele pé de limão e foi apertando, e aquele pé de limão murchou. E aquela praga ali tomou conta e apertou ali aquele pé de limão, cobriu aquele pé de limão, não deixou ele frutificar, não deixou ele crescer. A nossa vida espiritual, nós devemos ter cuidado, irmão, com essas pragas daninhas. Essas pragas daninhas de Satanás que quer te segurar. Que não quer para você não frutificar. O diabo, ele arma de todos os jeitos, ele arma de todas as maneiras para não deixar você ir, para não deixar você frutificar, não deixar você crescer. Qual que é o propósito de Satanás? Não vai frutificar, não vai dar limão, não vai dar fruto, porque ele sabe que você foi chamado para frutificar. E um dia, mas a pastora estava olhando aquele pé de limão e a gente percebeu aquilo. Eu chamei o irmão para nos ajudar e cortou tudo aqui, limpou. O pé de limão simplesmente fez assim, ó. Cresceu, floresceu de novo. E ele produziu o dobro de limão que ele dava. Então, quando Deus trata, quando Deus limpa, ele vem casando, pega essas pragas daninhas de Satanás, ele vai tirando, ele vai limpando, ele vai arrancando, para elas não impedir você de crescer. Ele vai tratando para não impedir você de crescer. Quem está entendendo isso aqui, gente? A palavra é o recurso e é a ferramenta usada pelo lavrador para cuidar dos ramos. É a palavra. Nós somos cuidados pela palavra, nós somos tratados pela palavra. Para que o ramo cresça, dê fruto. Se alguém não ouve a palavra e não se deixa ser tratado por ela, meu irmão, vira ramo infrutífero. Se eu não estou ouvindo a palavra e eu não me deixo tratar por ela, eu viro ramo infrutífero. Então o ramo não produz fruto por si mesmo. O ramo não produz fruto com uma mágica. Vou fazer uma grande obra. Vou ganhar muitas almas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. O ramo, ele não produz fruto por si mesmo. Ele precisa ser direcionado. Ele precisa ser tratado pelo lavrador. Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Permaneça em mim, continua ligado em mim, continua ligado nessa videira.
O ramo não tem meios para sobreviver sozinho fora do tronco. Ninguém consegue ter vida espiritual ou produzir fruto estando fora de Jesus ou do corpo. Eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer parte do corpo. Eu preciso estar ligado em Cristo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, que queima. Vai virar uma lenha. Porque foi chamado para produzir. Foi chamado para frutificar, mas não frutifica. Seco. Ramo que seca, vira lenha. Aqui nós entendemos uma palavra do apóstolo Paulo que diz assim: já estou crucificado com Cristo. E eu aumento aqui a palavra de Paulo dizendo: já estou firmado no tronco, que é Cristo, na videira, que é Cristo, e vivo, não eu não tenho mais vida própria, não sou eu mais o Saulo, não sou eu mais o Paulo, mas Cristo vive em mim, aleluia. Cristo está em mim, está dentro de mim, a graça de Cristo está dentro de mim, a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim, aleluia. A minha vida está ligada no ramo, a minha vida está ligada no tronco, na videira. A minha vida está enxertada na videira. Não sou eu mais o Paulo, o Saulo. Agora Cristo está em mim. Sou de Cristo. Então nós somos chamados para frutificar. Diga comigo, nós somos chamados para frutificar. Quantos entenderam isso no nome de Jesus? Aplauda o nosso Deus. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.